Deus, Senhor dos céus e da terra. Aqui estamos mais uma vez, aqui em Citrolândia, neste dia, nesta noite de sábado, 4 de agosto de 2018, e estamos aqui pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, não através das nossas próprias forças, mas as forças que provêm do Senhor. Oh, porque em Ti nós esperamos, ó Pai. E aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão como asas de águias. Correrão e não se cansarão. E nós estamos aqui numa era de correria, mas estamos descansados, ó Pai. No Espírito, descansados por causa da Tua palavra. A Tua palavra trouxe descanso aos nossos corações, às nossas almas. E estamos descansados por causa da revelação que neste último dia foi nos dado através de uma mensagem, de um mensageiro para esta última era. E estamos agradecidos ao Senhor. Senhor, abençoa os irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 5. Na verdade, é o capítulo 4, verso 14, até o 16. Depois nós tomaremos o capítulo 5 e até o versículo 2. Hebreus 4, verso 14. Nessa noite eu quero falar sobre por que Jesus orava ao Pai se Ele era o próprio Pai. Essa é a mensagem que nós vamos falar nessa noite. Amém? Se Jesus é Deus, a quem Ele orava? Essa é a pergunta de muitos dualistas, né? É a pergunta de muitos dualistas, até da mensagem. Mas nós vamos entender isso aqui através do sacerdócio, amém? Do sacerdócio que Jesus teve segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Os irmãos entendendo? Todo sacerdote tomado dentre os homens. Veja bem, dentre os homens. Versículo 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Veja bem. Assim também Cristo é Deus. Amém, irmãos? Amém. Isso vai lá para Filipenses 2. Não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente. Existe algum sacerdote eternamente, não?
Quem é esse sacerdote eternamente? Amém? Segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, é aqui que muitos engancham, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Amém, irmãos? Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, somente através da revelação. Sem a revelação, o homem está perdido, Senhor. Sem a revelação, estamos perdidos. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor abre o entendimento daqueles que são sinceros e que querem correr por uma linha de entendimento e revelação, e não pela discórdia e razoamento, e nem interpretação. Para esses o Senhor abre os corações, para aqueles que, dentro de uma sinceridade, quer aprender, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai. Como os discípulos um dia, eles queriam mais fé. Dá-nos essa fé. Aumenta a nossa fé. Para fazer a coisa certa. Para fazer as coisas corretas. Eles pediram ao Senhor Jesus. Senhor Deus, Paulo disse, aquele que está sem sabedoria, que se pedir Deus dará. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai, porque essa sabedoria que nós queremos não é aquela que vem da terra, mas aquela que vem dos céus. Aquela que vem dos céus, do Pai das luzes, aquele que abre o entendimento, aquele que abre e que ninguém fecha, aquele que fecha e que ninguém abre. E assim cabe ao Senhor, por tua misericórdia, dar a quem quer e quem não quiser. O Senhor terá misericórdia de quem tiver misericórdia. Não depende de quem corre, de quem quer, mas daquele em quem o Senhor compadeceu. No nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Por que Jesus orava ao Pai se ele era o próprio Pai? Essa é uma das perguntas basicamente feitas com ironia por meio de muitos dualistas e trinitarianos, e até mesmo pessoas que, infiltradas na mensagem, pegando uma carona, têm se deslumbrado através de interpretações, tentando dividir a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo, colocando mais de um ser na divindade ou separando este ser na divindade. Mas por que Jesus orava ao Pai, sendo que ele era o próprio Pai? Agora, se a pessoa não tem entendimento e não tem revelação, compreensão sobre o plano de redenção, no qual foi usado os atributos, os ofícios, nas dispensações em que Deus viria e se manifestaria, ou seja, se tivesse ou se tiver revelação e compreensão sobre esse grande plano, esse plano de redenção. Evidentemente que quem criou o plano, quem fez o plano, foi Deus. E dentro desse plano salvífico, desse plano de redenção, que era trazer o homem de volta, reconciliar
o homem com Deus outra vez, era necessário que Deus, vindo até nós, entrando no nosso mundo, ele tinha que vir por meio de um redentor parente. Por isso que ele teve que ter um corpo. Um corpo semelhante ao nosso. Amém, irmãos? Um corpo semelhante ao nosso. Com uma diferença. Não nascido em pecado. Então, Deus é Espírito. E, através do Espírito, ele não podia nos redimir. Através do Espírito, ele podia entrar dentro de nós depois da redenção. Amém, irmão? Amém. Através do Espírito, ele entraria dentro de nós depois da redenção, que também faz parte do plano. Quem está entendendo? Amém. Que também faz parte do plano. Mas como Espírito, ele não podia nos redimir. Ele tinha que nos redimir através do corpo. Amém. Quem está entendendo? Amém. Através de um corpo de carne. Depois da redenção sendo feita, depois que o preço deveria ser pago, aí sim o Espírito de Cristo viria para o redimido, viria para aquele que alcançou a redenção, viria para os redimíveis. Então, se as pessoas não têm dimensão do que é, do que seja, do que foi, esse plano salvífico, esse plano de redenção que Deus propôs para Ele mesmo, como diz Paulo, para si mesmo. Amém, irmãos? Se as pessoas não entenderem os ofícios, os atributos, as formas nas quais Deus, ao longo das eras, ao longo das dispensações, tem se manifestado entre os homens, se relacionando com os homens. Veja, e Deus tem se relacionado com o homem desde que o homem caiu, que o homem se perdeu, de uma forma diferente de como ele se relacionava com Adão antes da queda. Antes da queda, Adão não precisava fazer sacrifício para se chegar a Deus. Amém, irmão? Antes da queda, Adão não precisava fazer sacrifício para chegar a Deus. Deus descia sem sacrifício algum. Mas depois que o homem caiu, nenhum homem poderia se chegar a Deus sem um sacrifício. Quem está entendendo, irmão? Sem uma oferta. Sem um sacrifício. Ninguém podia mais. E, no entanto, depois que o homem caiu, depois que o homem se distanciou de Deus, para se aproximar de Deus, Deus tinha que revelar algo para o homem, para ele poder ofertar a Deus um sacrifício, como revelou a Abel. Quem está entendendo, irmãos? E Abel, sendo revelado, ofereceu um sacrifício, e esse sacrifício fez Deus aproximar de Abel. Ou Abel aproximar de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, se as pessoas entendessem o que significa esse plano gigantesco e, ao mesmo tempo, se tornando simples, porque é de maneira simples que Deus revela ele. Amém? É de uma maneira simples, de uma maneira tão simples que confunde os sábios. Confunde os sábios entendidos e doutores de PhD e tal e tal. É um plano tão grande, tão gigantesco, mas ao mesmo tempo é um plano simples, porque Deus se manifesta e se revela em simplicidade. E então, se não entender os atributos, ofícios que Deus mesmo usa nas dispensações, que viria e se manifestaria, e através desses atributos, desses ofícios, é que ele se relacionaria conosco. Quem entendeu, irmãos?
se relacionaria conosco. Então, se a sociedade religiosa tivesse entendimento desses atributos, desses ofícios, não ficariam tão confusos, tão confundidos. Quem está entendendo? Então, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, manifestado em forma humana, na carne, na forma humana, sendo chamado de Filho, que é um dos ofícios, um dos atributos de Deus, o Senhor Jesus, achado na forma de carne, na forma humana, como foi chamado por Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 8 a seguir. O Senhor Deus, o Senhor nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus único, sendo achado na forma humana aqui na terra, por um nascimento, recebeu imediatamente o título e ofício de filho. Amém, irmãos? Recebeu o ofício de título. E mesmo assim, ele era o pai da eternidade. Isaías 9:6. Amém? Esse Deus que é Espírito, esse Deus que foi achado na forma humana, quando nasceu, veio a esse mundo num corpo que ele mesmo preparou, imediatamente ele foi chamado de filho por causa do nascimento, e por causa do nascimento ele recebeu imediatamente esse ofício. Deus estava pondo em prática o seu segundo maior atributo. Deus tem muitos atributos, mas Deus tem 3 maiores, diz o Morano: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 títulos maiores: Pai, Filho e Espírito Santo. E o atributo de filho é conhecido através da manifestação. Amém, irmãos? É conhecido através da manifestação. É o único atributo que pode ser visto. Que pode ser visto. Quem está entendendo, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. Entre esses 3 atributos, somente através do ofício de filho que Deus pode ser visto. Porque manifestou em carne. Amém, irmãos? E recebendo o ofício de filho, imediatamente, não deixou de ser o próprio pai, porque Isaías disse que esse menino que nasceria é o pai da eternidade. Amém, irmão? Isaías capítulo 9, verso 6. Amém? E isso é revelação. Isso é revelação. Quando uma pessoa tem esse entendimento, essa revelação, todas as outras coisas deixam para trás. Amém, irmão? Ele abandona o credo, abandona a denominação, o sistema religioso e desce imediatamente para a palavra. Então, se a massa religiosa, os trinitarianos, os dualistas e outras crenças por aí, que se inclinam para a divindade de Deus de várias formas e de maneiras, sem a devida revelação, se soubessem que para trazer o homem de volta nesta redenção, deveria Deus estar num estado de dependência. Amém, irmãos? Deus não poderia vir na terra como homem e não ser dependente. Mesmo Deus vindo na terra sendo homem, ele não poderia dizer: olha, eu sou independente, eu sou igual a você, mas sou independente. Não. Ele foi dependente. Amém, irmão? Por quê, pastor? Porque ele tinha que obedecer às leis. Ele tinha que obedecer às leis. E o homem estava debaixo de uma lei. O homem estava debaixo de uma lei. Sim, nessa lei da morte,
o homem crescia, o homem envelhecia, o homem dormia, cansava, chorava debaixo dessa lei da morte quando o homem entrou dentro dela. E Deus vindo na terra na forma de homem, sendo o próprio Deus, ele não tinha que chegar diante das pessoas, olha, eu sou igual a vocês, mas eu sou independente. Não. Ele era dependente. Amém, irmão? Aí você faz a pergunta para mim, mas dependente de quem? Se ele era o próprio Deus. Ele dependia de quem? Se ele era o próprio Deus. É aí onde as pessoas não entendem por que ele foi achado na forma de homem e não usurpando e não se vangloriando de ser Deus, humilhou-se a si mesmo sendo obediente. Amém, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Então ele era dependente, pois ele estaria sujeito às mesmas leis que o homem vive. A Bíblia não mostra mais de uma vez Jesus caminhando sobre as águas. E ele podia caminhar quantas vezes quiser. A Bíblia relata uma vez ele caminhando sobre as águas. E ele podia caminhar quantas vezes quiser. Mas ele depende, para poder mostrar que ele era homem igual a nós, precisou do barco para viajar nele. Amém, irmãos? Para provar que ele era homem igual a nós, ele comeu pão, comeu peixe, ele cansou, ele teve emoções humanas, ele chorou. Amém, irmãos? Ele sorriu, a Bíblia diz que ele se alegrou no espírito, exultou, isso é, alegrou-se. Amém? Então ele tinha que estar dentro de um quadro onde o homem estava. Então Deus, mesmo sendo Deus, ele tinha que estar num estado de dependência, num estado dependente. Pois ele estaria sujeito às mesmas leis que o homem vive na terra. E vivendo na terra no natural, sua alma, seu espírito, necessitaria da natureza divina na qual se envolveu com a natureza terrena. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, se você tivesse, nos dias de Jesus, há 2 anos atrás, se você tivesse diante dele e com a revelação de que ele era Deus, como os discípulos tinham, e você sentado com ele na hora do almoço, mas olha Deus comendo. Ele é o Deus que criou tudo. Amém, irmãos? Ele criou o peixe, ele criou o pão, criou o trigo, e ele está comendo daquilo mesmo que ele criou. Ele não precisa disso, mas ele tinha que estar sujeito, dependente. Amém, irmão? Ele tinha que estar dependente. Aí, se você estivesse lá, na hora do chegar da tarde, da noite, e vesse Jesus dizendo para você assim, fulano, Beltrano, boa noite, estou indo dormir. Deus não dorme. E por que ele teria que dormir? Os irmãos entenderam, irmãos? Se ele ficasse acordado o tempo todo, sem piscar o olho e não dormindo, ele estaria quebrando a lei. Ele tinha que vir segundo a lei que o homem foi colocado. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então, a natureza humana dependente da natureza divina. É aí que muitas pessoas não entendem. Vejam bem, é aí que as pessoas não entendem. Jesus, nosso Deus, sendo homem e achado na forma de homem, todo homem, para se chegar a Deus, precisa de um mediador. Correto, irmãos? Amém. Todo homem, para chegar a Deus, precisa de um mediador. Mesmo as igrejas, aí, a igreja católica, sem revelação nenhuma, ela sabe que precisa chegar diante de Deus de muitos mediadores. Tem que ter um Santo Antônio para casamento, tem que ter um São Cristóvão para a rua, para as estradas. Tem que ter um santo expedito, não sei para onde. Tem que ter um santo para tudo quanto é coisa. Ele sabe que sem mediação não tem como chegar diante de Deus. Todo homem, para se chegar diante de Deus, ele precisa de um mediador.
Correto, irmãos? E nesse caso, quem era o mediador entre Deus e Jesus? Amém? Se para o homem se chegar a Deus precisa de um mediador, então, se os dualistas pensam que Deus é uma pessoa e Jesus é outra pessoa, se os trinitarianos pensam que Jesus é uma pessoa, um ser à parte de Deus, quem era o mediador entre Deus e Jesus, então? Os irmãos entenderam? Não tinha. Não tinha. Você sabe por que não tinha? Porque para nós chegarmos a Deus, a nossa unidade é composta. Jesus e Deus era simples. Amém? Era unidade simples. Eu e o Pai somos um. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Quer ver? Vamos dar exemplos aqui. Disse Jesus: ninguém vem a mim, filho, se o Pai não trouxer. O Pai é mediador? Quer dizer que o Pai é o mediador? Nesse sentido? Outro exemplo. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele disse que o Pai levava. Agora ele está falando que é ele que leva. Amém, irmãos? Um versículo diz que é o Pai que leva. O Pai que traz. Nesse aqui é dizendo que tem que passar por ele. Amém, irmão? Na dispensação da redenção, Deus, sendo Espírito, ele usa um dos atributos maiores que é o ofício de Pai. Vejamos isso na Bíblia. São João 6,46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser que aquele que é de Deus, esse tem visto o Pai. Amém? Só aquele que é de Deus, predestinado a entender, tem visto o Pai. Amém? Jesus está dizendo, não que alguém tenha visto ao Pai, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Amém, irmão? E aonde estava o Pai? Nele. São João 14, verso 8 e 9. Disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Aleluia. Só quem é de Deus é que vê o Pai. Amém. Só quem é de Deus é que vê o Pai no Filho. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Perguntas e respostas sobre os selos 378. Vou te perguntar uma coisa. Jesus em São João 3 disse, quando o Filho do Homem vier, o qual agora está no céu, quando o Filho do Homem vier à terra, o qual agora está no céu, que negócio é esse? Ele falando para Nicodemos. Perguntas e respostas sobre o céu 378. O Filho do Homem que agora está no céu e estava de pé bem ali falando com Nicodemos. Amém, irmãos? Os irmãos, entenderam? Vê, aí está. Aí está. Então as pessoas não entendem porque Jesus às vezes orava. Por que Jesus orava? Deus, vindo na forma humana, e se ele não faz o trabalho que o irmão tem que fazer? Os irmãos entenderam, irmãos? E se ele não trabalha como o homem tem que trabalhar? Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Amém, irmão? E se ele não fizesse o que o homem precisa fazer?
E se ele viesse na terra e não dependesse? Jesus, sendo Deus, achado na forma humana, ele tinha que fazer isso. Mas por quê? Eu quero que vocês prestem bem atenção que depois que Jesus Cristo vem na terra, se manifesta entre os homens, depois que ele dá-se a conhecer, é depois que ele é recebido nas alturas, nos céus, depois de sua ressurreição, é que ele, então, toma, de acordo com a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Mas antes que Jesus exercesse o sacerdócio eterno, na terra já era sacerdote. Amém? Ele era sacerdote, profeta, ele era Deus. Amém, irmãos? Era tudo isso. Mombano explica isso. Ele era sacerdote. Antes que ele exercesse o sacerdócio, antes que ele fizesse mediação, antes que ele fizesse o trabalho de mediador, na terra ele já era sacerdote. Amém, irmãos? Ele já era sacerdote. Ele já era o sacerdote. Ele já era. Então, se você observar, o que o sacerdote faz? O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele toma o sacrifício. O sacerdote, ele trabalha no templo. O sacerdote faz tudo isso. Só que quando Jesus estava aqui, fazendo o trabalho de sacerdote, porque ele era sacerdote, ele não estava no templo trabalhando ao lado de Caifás, lá em Faz, não. Ele era sacerdote sobre o seu próprio templo. Amém, irmão? Derribai este templo e em 3 dias eu levanto outra vez. Amém, irmãos? Ele era sacerdote sobre o seu próprio templo. Amém, irmãos? Ele não era sacerdote ao lado de Caifás e Anás, não. Ele era sacerdote sobre o templo do Deus vivo. Amém, irmãos? Que estava ali, caminhando entre 2 pés. Vocês estão entendendo, irmãos? Ali estava. Ali estava. Ele era o templo do Deus vivo. Ele é sacerdote sobre ele mesmo, sobre a própria casa que Deus edificou. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, observe bem que como sacerdote oferece sacrifício, oferece orações, jejuns. Eu pergunto, Jesus orou? Sendo Deus? Orou. Eu pergunto, Jesus jejuou, sendo Deus? Jejuou. Amém, irmãos? E, no entanto, como sendo sacerdote, no final do ministério, ele foi ser o próprio sacrifício. Quem entendeu, irmãos? Ele foi ser o próprio sacrifício. Então, as pessoas não entendem por quê. Se ele era o próprio Pai, por que ele orava a ele mesmo? As pessoas não compreendem. Jesus aqui na terra, sendo o próprio Deus, sendo sacerdote, ele orava para quem e por quê? O irmão Brana explica isso para nós detalhadamente. Na mensagem era de Éfeso, parágrafo 37. Parágrafo 37. Quem tem aí a mensagem? Tem aí? A era de Éfeso 37. Ele explica para nós por que ele orava. Amém? Então você observa bem que ele orava por quê? Porque além de ser dependente, ele estava aqui envolvido num corpo de carne
tendo as mesmas paixões, ou seja, sendo sujeito, não tendo, sendo sujeito às mesmas paixões, estando sujeito às mesmas tentações, estando sujeito às mesmas enfermidades, estando sujeito às mesmas perseguições. Quem está entendendo, irmão? E quando o homem é perseguido, tentado, ele vai em busca de quem? Vai em busca de quem? Socorro. E se Deus estava aqui envolvido numa carne humana, quando a natureza dele terrena estava em problemas, ele orava para a natureza divina. Amém, irmãos? Que estava dentro dele mesmo. A natureza humana dependente da natureza divina. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Então, observe que quando Jesus orava, não é que ele orava para um pai lá distante entre as nuvens e entre as estrelas, não. Jesus falou para Nicodemos: quando o Filho do Homem vier à terra, o qual está no céu. Amém, irmão? E lá estava ele diante de Nicodemos. Amém, irmão? Então aí está. Então ele era dependente. Ele não era dependente de uma segunda pessoa, de um segundo ser. Não. Ele foi obediente por aquilo que padeceu. Ele foi obediente por aquilo que estava escrito na própria lei dele. Que ele mesmo colocou o homem debaixo dela. Amém, irmão? E ele tinha que ser obediente a isso. Os irmãos, entendeu? Então, ele representa o sacerdócio. Depois da sua ressurreição, ele se tornou, de acordo com a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Então, se tem um Deus eterno e outro sacerdote eterno, tem dois eternos, não pode. Amém, irmãos? Não pode. E segundo a ordem de Melquisedeque, ele recebe o quê? Sacrifícios. Recebe dons. Vindo da mão dos homens. Recebe oração, recebe pedido. Amém, irmão? Recebe dízimos. Então, Hebreus capítulo 10, versos 19, 20 e 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o sangue de quem? Paulo disse, Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é sangue de Deus. Somos salvos pelo sangue de Deus. Atos 20, verso 28. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do seu véu. Está vendo? Tudo corpo. Amém, irmãos? Amém. Falando do corpo. Do seu véu, isto é, a sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como Filho... Cristo é Deus, correto, irmãos? Como Filho... sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós agora. Amém, irmão? Nos dias de Jesus, a casa de Deus era quem? Jesus Cristo. Mas depois que ele trabalhou e terminou e morreu e ressuscitou, a casa de Cristo agora somos nós. É você, Amém, irmão? Mas Cristo como Filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus 7,17. Porque dele assim se certifica, se testifica. Tu és sacerdote eternamente. Eternamente? Quem é eternamente? Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente. Amém?
segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, qual é o serviço de um sacerdote? Hebreus 9, 11, 15. Mas vindo Cristo, quem é Cristo? A palavra, amém, irmãos? Quem é Cristo? O Espírito Santo. Quem é Cristo? Deus mesmo. O sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Amém? Amém. Vocês estão entendendo agora? Vocês entenderam o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Entendeu? Ou quer que eu repita? Vou repetir novamente. Mas vindo Cristo ao mundo, quem entendeu, irmãos? Você pega isso lá em Lucas 2, verso 11. Porque na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo. Amém, irmãos? O Senhor. Mas, vindo Cristo na terra, o sumo sacerdote dos bens futuros, depois da ressurreição, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, porque não foi feito por Maria nem José. Amém, irmãos? Isto é, não desta criação. E por isso agora é mediador, amém, irmãos? De um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Amém, irmão? Hebreus 8:1. Ora, a suma, ou seja, o total, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Amém? Hebreus 6:20. Onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente. Gente, um sacerdócio não pode ser eterno. Aí por que Jesus Cristo é eterno? Porque ele é Deus, amém, irmão? Será que o Paulo não entende isso, gente? Um sacerdócio não pode ser eterno. Mas por que Jesus é? Porque ele é Deus, amém? Hebreus 6:20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem era Melquisedeque? Parágrafo 68. Quem é este Melquisedeque? Vê? Melquisedeque era no princípio a palavra, um corpo emórfico. Ele entrou e viveu nisso. Presta bem atenção que Deus é Espírito. Amém, irmãos? Amém. Melquisedeque é um corpo teofânico. Deus entrou no corpo teofânico e viveu nisso. Os irmãos estão vendo? Melquisedeque é um corpo teofânico. Naquele corpo ele não comia, não bebia, não dormia. Naquele corpo que ele apareceu para Abraão. E Abraão foi e deu o dízimo de tudo. Já naquele outro corpo que ele aparece com Abraão lá na frente, na tenda dos carvalhais, ele come, bebe leite. Amém, irmãos? Porque a mamãe diz que ele entrou no corpo feito da terra. 16 elementinhos que entrou dentro e comeu e bebeu. Amém? Os irmãos, né? Isso mostra que Jesus não podia ser Deus aqui conosco, sendo Senhor de nós. Você não podia comer e beber. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Quem era este Melquisedeque? Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque. Nunca mais. Porque ele se converteu em Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém, irmão? Melquisedeque foi um sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. E quem é Melquisedeque? Sem pai e sem mãe, eternamente. Amém, irmão? Agora vocês passam por isso, passa por cima disso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas e vocês nunca puderam saber isso ainda.
Quem é este Melquisedeque? 148. Vê? Aí está. Quero que vocês prestem bem atenção. A samaritana, ela tomou um velho sarilho. Sarilho quer dizer um pote. Um pote. E o sarilho é como se fosse uma coisa, como é que fala, gente? Uma coisa que... É como se tivesse um balde sem a alça e eu colocasse uma alça nele. A samaritana pegou um velho sarilho, pôs os ganchos sobre o jarro e começou a descer. Ela ia para o poço de Jacó. E ela ouviu alguém dizer: mulher, dá-me de beber. Agora, quem era aquele que estava pedindo para aquela mulher para beber? Era Melquisedeque. Amém, irmão? Olha onde estava Melquisedeque. Este é Jesus, o ontem, o Filho do Homem. Nomes blasfemos, parágrafo 34. Sabe? Vejam bem. Entenda isso. Entenda vocês isso, homens e mulheres. Sabia vocês que uma vez Jesus disse para os discípulos: o que vocês pensam sobre o Cristo? De quem ele é filho? Jesus fez a pergunta para os discípulos, não fez? De quem ele é filho? Disseram eles: filho de Davi. Jesus respondeu: então por que Davi no Espírito disse a ele: o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita? Como pode ele ser seu Senhor e seu filho? Ninguém lhe perguntou mais nada. Amém, irmãos? Em Apocalipse ele diz: eu sou a raiz e a descendência de Davi. Está vendo? Eu sou a videira e o ramo. Sou o princípio e o fim. Ele era antes do princípio. Ele foi o princípio e também a descendência dele. Amém, irmão? Ele também disse que ninguém havia descido do céu, senão o Filho do Homem que agora está no céu. Uma senhora veio me fazer uma pergunta outro dia. Uma senhora veio: irmão Brana, responda esta para mim. Jesus orava a quem no jardim do Getsemane? Eu disse: eu responderei se você me responder outra pergunta. Eu disse: de que ele falava quando disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu agora. E lá estava ele, diante de Nicodemos. Amém, irmão? Ela fechou a boca e não quis mais responder. Amém? Então tem que ter entendimento. Amém, irmãos? Vê? Tem que ter entendimento. Se não tiver, não adianta. Tem que haver revelação. Tem que haver. Jesus orava por causa da natureza humana. E a natureza humana é dependente da natureza divina. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele foi dependente. Deus foi dependente na forma humana, na forma de carne, sendo chamado de filho. Ele foi dependente. Ele não tinha nenhuma sepultura para poder ser enterrado. Alguém lhe arrumou uma. Por isso que ele falou que o pai era maior que ele. Isso. Por isso que ele disse isso. Bem pensado. Até nisso Jesus tinha que respeitar. Quando ele disse que o pai é maior que ele. Porque na situação, sim. Por exemplo, meu nome é Vanderlei Bonfim Costa, correto? Meu nome é Vanderlei Bonfim Costa. Eu tenho 1,80 e 82. 1,82 m. Meu pai é mais velho que eu, tem 65. 70, sei lá. Que vergonha, eu fui no sabendo até do pai. Aí... 69. 69. 69, isso mesmo. Então o que acontece? Fez 69. E eu tenho 1,82 m e meu pai 1,70 m. E eu tenho 45 anos. Quem é maior? Meu pai ou eu? Hã?
É meu pai por causa do título, por causa do ofício. Por causa do ofício ele é maior do que eu. Amém, irmãos? Lá em casa o meu filho é maior que eu. Mas eu, como ofício, sou maior que ele. Por isso que Jesus, em termos de ofício, diz o pai é maior do que eu. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Vê? Então aí está. Em termos de ofício, o pai era maior que ele. Em termos de divindade, eu e o pai somos um. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? Então a natureza humana era dependente. E ele já era sacerdote. Quem está entendendo, irmãos? E o sacerdote faz oração, faz pedido, faz jejum, consagra. Ele foi para o monte. Amém, irmão? E em tudo isso, sendo Deus para nós, dando o exemplo. Quem está entendendo? Dando o exemplo. Então você observa bem que na mensagem A Era de Éfeso 36, o irmão Branham diz o seguinte: ele é seu Senhor e Mestre. Ele dá a ele toda a glória. E essa glória ele não repartirá com outro. Está vendo? Jesus não reparte sua glória com ninguém. Com ele não há nenhum papa, não existe nenhum arcebispo, Maria, mãe de seu corpo terrestre, não está com ele. Quanto a ele, Jesus, não se trata do caso de alguém que fala e logo se volta a um lado para um pai, porque ele é o próprio pai. Amém? Não. Tampouco ele se volta para o outro lado e dá ordem ao Espírito Santo, pois ele mesmo é o Espírito Santo. Estou lendo o parágrafo 36. Se nós pudéssemos fazer uma pergunta para os dualistas. Ei, quem abriu o seu entendimento e revelou para você a sua palavra e sua vontade? O pai ou o filho? O pai ou o filho? Vamos ver. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Então aqui em Lucas 10, 21 está dizendo que quem abre o entendimento é o Pai, não é? Correto? Mas em Mateus 11, 27, Jesus está dizendo que é ele que é o filho que abre o entendimento. Mateus 11, 27. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E agora? Quem é que foi que revelou isso para você? Foi o Filho ou foi o Pai? É o mesmo, amém, irmão? É o mesmo. Lucas 24, 45, que abriu os entendimentos para compreender as Escrituras. Então, quem abriu o entendimento? O Pai ou o Filho? E se Jesus é um ser separado, isso demanda outra personalidade. Então, como pode o Pai e o Filho vir fazer morada dentro de nós? Então, quem abriu o entendimento? O Pai ou o Filho? Se os dualistas pensam assim, que o Pai é um ser à parte do Filho, e se Jesus é um ser separado, isso demanda outra personalidade. Então, como pode o Pai e o Filho vir em você e fazer morada dentro de nós? Duas pessoas. Porque Jesus disse assim, quer ver? No livro de São João 14, verso 23. Jesus disse, e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha
palavra, e meu Pai o amará, e viremos nele e faremos nele morada. Como é que pode duas pessoas morar em você? Amém? Não pode. Então é simples. Quem tem o Pai? Senhor. Tem também o Filho, Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmão? É simples. Esse fazer morada, faremos nele morada, é a revelação completa da deidade. Disse São João na sua epístola. O escriba escreveu, quem tem o Pai? O Pai nos títulos é quem? Senhor. O Filho nos títulos quem é? Jesus. Então temos Senhor Jesus dentro de nós. Amém, irmão? Agora, quem nega isso, não tem o Pai nem o Filho. Não tem o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Bom, se pudéssemos fazer outra pergunta. Dualista ou trinitariano? Vocês receberam o Espírito de quem? De Deus, nosso Pai? Paulo recebeu e a igreja noiva também recebe. Hã? Nós não recebemos o Espírito de Deus, irmãos? E Deus não é o Pai? Disse Paulo aos Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Ué, como é que fica isso? Ah, mas eu recebi o Espírito de Deus. Mas peraí, está mandando o Espírito do seu Filho? É a mesma coisa, amém, irmão? Quando fala enviou o Espírito de seu Filho, é porque aquele Espírito estava em plenitude no corpo, amém, irmão? E depois do dia de Pentecostes foi repartido. E agora habita em nós, amém? Você vê isso, irmão? O anticristo é aquele que nega que Cristo veio em carne, que Deus veio em carne. Os irmãos entenderam isso? Então, se não tiver revelação, fica difícil. Se não tiver revelação, fica difícil. Por isso que Jesus orava. Também. O tempo da colheita, para nós terminarmos, o tempo da colheita, 87. Jesus disse, para que eles possam ser um, Pai, como tu e eu somos um. Não para que algum homem esteja sobre algo. Isto nunca dará certo. Uma denominação deseja dominar a outra, e um homem o outro. Mas para que você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus é um, é para isto que é a oração. Pois Ele era a palavra. E Jesus orou para que possamos ser a palavra, lhe refletindo. Esta é a sua oração para ser respondida. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, observe bem que Jesus orava, mas sendo homem, quem era o seu mediador? Não tinha. Jesus orava por causa do envolvimento dele na terra, entre os homens. E quando ele tomou parte na sua criação, não que ele era uma criatura, mas quando ele tomou parte na sua criação, esteve entre os viventes, entre os próprios criados dele, tendo a mesma imagem exata dele, tendo mãos como nós temos, olhos como nós temos, coração, pés, mãos, braços. Também não poderia ter somente isso, deveria ter dentro dele também sentimentos. Amém, irmãos? E esses sentimentos aguçava ele a ter uma necessidade. Por ele ser homem, a Bíblia disse que ele foi achado na forma de servo. E servo é para poder servir. Amém, irmão? Servir. Sendo Deus servindo. Nós é que temos que servir a Deus. E ele, na forma de homem, estava servindo. Amém, irmão? Servindo. Dando exemplo. Então você observa que ele orava exatamente por causa disso.
orava exatamente por causa disso. Porque ele estava aqui em meio à natureza humana. Em meio à natureza humana. Quando o homem está em perigo, o que ele tem que fazer? Se ele confia em um Deus, orar. Correto, irmãos? Amém. Então vamos pegar aqui as duas coisas. Vamos pegar Deus no natural e Deus no espiritual. Lá estava Jesus, depois de um dia cheio de colocar as mãos sobre um, colocar a mão sobre o outro, orando e curando. Depois de um dia cheio de ir para lá e para cá, e ser sacudido para lá, e tocado para lá, e empurrado para lá, ele foi atravessar um dos braços do mar da Galileia. Tomou um barco. E disse para o discípulo, eu vou lá para o fundo, vou descansar um pouco. E ele dormia. Ou seja, aquela parte humana, desgastada pelo tempo, pelo cansaço, pediu descanso. Correto, irmãos? Mas de repente 10 mil demônios dizem, agora eu pego e nós pegamos ele. E tentou trazer uma tempestade para derrubar o barco e afundar todo mundo e ele junto. E o discípulo, Senhor, acorda, o Senhor, acorde, nos estamos afundando. Jesus disse, oh meu Deus do céu. Jesus lá descansando, tirando sua neca. Ele sobe calmamente das escadas e vai lá em cima, e vai lá por cima da proa do barco, lá em cima, lá na ponta, segura numa corda aqui, mete a outra mão e disse, mar, eu te digo, aquieta-te, amém, não? Como o homem estava roncando, mas como Deus, ele mandou a natureza parar, amém, não? Como homem, sentimentos, lágrima desceu quando seu melhor amigo de infância morreu, Lázaro. Brincava quando era pequeno, os dois. Cresceram juntos. E Lázaro, seu amigo, a Bíblia diz amigo, morreu. E aquele sentimento, aquele envolvimento desde pequeno criou um afeto, um vínculo. E ele derramou lágrima. A única vez que a Bíblia diz que ele chorou ali. E ele chorou. Por que chorou? Mas Deus não chora. A natureza humana chorou. Amém, irmãos? Ali estava um homem chorando como um homem chora. Mas quando disse, Lázaro, sai para fora, era Deus. Amém, irmão? Era Deus. Era Deus. Vocês estão entendendo? Aí está. As pessoas não entendem. Não entende esse envolvimento do Espírito, do Deus eterno, que criou os céus e a terra, e estava aqui na terra, sendo dependente de tudo. Ou, em outras palavras, o Filho do Homem que criou os céus e a terra. O Filho do Homem que criou as estrelas, o sol, as galáxias, o universo, que tem tudo no seu lugar. O Filho do Homem olha para cá, esse aqui tem casa, esse aqui tem um quarto para dormir, esse aqui tem um colchão para dormir. E o Filho do Homem que criou tudo isso não tem nenhum travesseiro para pôr sua cabeça. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele tinha que diminuir, zerar. E zerou no Calvário. Amém. Diz o irmão Brana. Ele chegou a zero no Calvário. Mas isso só por revelação, amém, irmão? E creio que nós temos a revelação disso. A revelação nos fortifica. A revelação nos dá poder contra as armas do diabo. As portas do inferno não podem prevalecer. Podemos ter muitas falhas, mas isso aqui é o poder. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Lembrando os irmãos que nós devemos continuar orando, né? Semana que vem é Santa Ceia. A ceia será lá no Jardim das Alterosas, lá no Tabernáculo Alterosas, segunda sessão, na rua Assembleia 86. Dia 11, a van vai estar aqui às 18 horas para levar os irmãos. 18 horas em ponto. E está chegando, mês de setembro, aí, a campanha de oração pelos enfermos, cura divina, através do irmão Josemar.
creio que haverá bastante milagres. Creio que haverá muitas pessoas curadas. Amém, irmãos? Nós estamos jejuando e orando, e ele também. Creio que haverá muitos testemunhos e muitas libertações e curas. Amém? Amém. Muito bem, oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que tu nos deste nessa noite. Obrigado pela grande revelação. Pai, sem essa revelação nós estaremos perdidos, ó Pai. Mas o Senhor foi compassivo conosco. O Senhor usou de misericórdia para conosco e nos deu a sua graça, revelando-nos a tua vontade, que tu tivestes antes mesmo que o mundo fosse criado. O Senhor tinha um plano, Senhor, para se envolver conosco, estar conosco, e depois de tudo isso está dentro de nós, e depois viver conosco na eternidade. Ó Deus, abençoa cada um dos irmãos ao voltar para os seus lares, e que nada, Senhor, venha ocorrer de forma que possa entristecê-los, mesmo que venha o Senhor dar a força para suprir as necessidades. Porque o Senhor continua sendo nosso Melquisedeque na sua ordem e no sacerdócio. O Senhor ainda continua, enquanto houver um Filho de Deus aqui na terra, o Senhor continua sendo nosso sacerdote, sumo sacerdote, sendo nosso Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Abençoa, Senhor, pela tão grande revelação que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Terça-feira estaremos aqui novamente. Quarta, lá em Betim, na Alterosas. Quinta, Sazedo. Sexta, em Ibirité. Sábado, aqui novamente. Não, sábado não. Sábado lá, na Alterosa. Domingo, Santa Ceia, Sazedo, dia 12, às 18 horas. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.